Glória a Deus, querido. Querido, o tema da nossa palavra hoje é ao vencedor. Vamos ler o texto novamente para você entender por que nós estamos intitulando essa palavra ao vencedor. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, diga comigo, ao vencedor. Olhe para a pessoa que está ao seu lado com muito amor e carinho e declare é para você. Essa palavra é para você. Fale com fé. Essa palavra é para você. Amém, querido? Glória a Deus. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Querido, falando um pouco desse contexto, dessa palavra, Jesus aqui está mandando uma carta para a igreja na Ásia, a igreja de Éfeso, e ele mandou 7 cartas para 7 igrejas. Então, a primeira coisa que Jesus começa falando, nesse texto, ele começa dizendo assim: conheço as suas obras. Eu conheço as suas obras. Eu sei que você tem trabalhado muito. Eu sei que você é perseverante. Eu sei que você tem sofrido por causa do meu nome. Eu sei que você não desanimou. Mas eu tenho uma coisa contra você. Eu tenho uma coisa para te falar. É que você deixou o primeiro amor. Ele está dizendo aqui, você não perdeu, você deixou. Uma coisa é nós perdermos algo, caiu, perdi, não sei como foi que aconteceu. Outra coisa é deixar, é abandonar. Então, quando ele começa a falar essas coisas, então ele diz assim: olha, lembra-te de onde você caiu, lembra, e arrepende-se, e volta à prática das primeiras obras. E aí, quando chega no versículo 7, ele fala: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido, ouça. O que ele está dizendo com isso? Presta atenção no que eu vou dizer. Presta atenção no que eu vou falar agora. Isso é muito importante para a sua vida. Isso é muito importante para você. E não só para você, mas é importante para a sua família. É importante para as pessoas que você ama. E ele diz: ao vencedor, aquele que vencer, eu darei o direito de comer do fruto da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Sabe, querido, você sabe que lá em Gênesis, Adão perdeu esse direito, porque ele tinha o direito de comer de todas as árvores do jardim, inclusive da árvore da vida. Ele tinha o direito, Deus deu esse direito para comer de todas as árvores do jardim, e também da árvore da vida. Só que ele disse: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma desse fruto, não coma dele, porque no dia que você comer, você morrerá. E Adão e Eva comeram, e eles foram expulsos do jardim, e não puderam comer do fruto da árvore da vida. Mas Jesus veio para consertar, diga, Jesus veio para consertar, e para nos dar o direito de comer da árvore da vida que está lá no jardim de Deus. Aleluia, diga glória a Deus. Então, querido, é ao vencedor que Jesus está dizendo: ei, eu vou dar o direito de você comer da árvore da vida. Quem é esse vencedor, querido? A Bíblia fala, muitos textos que indicam quem é esse vencedor. Quem é esse vencedor? Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus.
Cristo Jesus, você está unido com Cristo Jesus, por isso você agora é vencedor. Por isso você é vencedor. Por isso você se tornou vencedor. Paulo também diz no capítulo 8 ainda, no versículo 37, ele diz: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós somos mais que vencedores. Não importa se você está passando por uma situação difícil, não importa. E ele cita várias situações aí no texto. Ele diz: olha, é perseguição, é angústia, é espada, é isso, é aquilo. Mas ele diz uma coisa, no versículo 31 ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está em seu favor, se Ele enviou o seu Filho, se Ele pagou um preço pela sua vida, quem vai vencer você? Ninguém pode vencer Deus. Deus venceu por mim e por você. Diga glória a Deus. Aleluia. Diga glória a Deus de novo. Quem é esse vencedor? Diga: eu sou esse vencedor. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você também é esse vencedor. Você é esse vencedor. Sabe, a Bíblia diz que o Espírito intercede por você. A Bíblia diz que Jesus está à destra de Deus e também intercede por você. Quem está intercedendo por você? Jesus. O Espírito Santo ora por você com gemidos inexprimíveis, porque Ele está intercedendo por você. Amém, querido? O Espírito Santo está orando por você. Que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós? Aleluia! Se Deus é por nós, querido, então você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. Agora, o que o vencedor receberá? Jesus, ele fala aí em Apocalipse 7 vezes. 7 vezes ele fala o que o vencedor vai receber. Então ele diz em Apocalipse 2, 7, como eu já li, o direito, o que o vencedor vai receber? O direito de comer da árvore da vida. Segunda coisa, em Apocalipse 2, 11, ele diz: de modo algum sofrerá a segunda morte. De modo algum, você não vai sofrer a segunda morte. Você já tem a vida eterna em Cristo Jesus, porque você já ressuscitou. Diga: eu já ressuscitei com Cristo. Eu já ressuscitei com Cristo. Eu não vou passar pela segunda morte. É o que Jesus está dizendo. Você vai receber isso, querido. Você, de modo algum, você vai passar pela segunda morte. Terceira coisa que ele diz aqui: darei do maná escondido. Sabe, querido, tem algo preparado para você. Jesus tem algo preparado para a sua vida, e Ele vai te dar, porque você vai chegar lá, você vai vencer, você vai tomar posse disso que Jesus conquistou lá na cruz por você. Amém? Quarta coisa, querido, que ele fala aqui em Apocalipse 2, 26, ele diz: aquele que vencer e fazer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Darei autoridade sobre as nações. Querido, você vai reinar com Cristo. Você vai reinar. Ele está dizendo: você terá autoridade sobre as nações. Em quinto lugar, ele diz, em Apocalipse capítulo 3, versículo 5, ele diz: será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Diga glória a Deus. Jamais. O seu nome está escrito no livro da vida, e você vai vencer, e você nunca terá o seu nome apagado do livro de Deus. Amém, querido? Você está escrito no livro de Deus. O teu nome está lá. O teu nome está lá. Jesus falando para os discípulos, quando ele enviou os 70, lá em Lucas, e eles começaram a expulsar demônios, curar enfermos, e voltaram alegres, porque os demônios se submetiam a eles.
E Jesus disse: não se alegrem porque os demônios se submetem a vocês, se alegrem porque o nome de vocês está escrito lá no livro da vida, lá no céu, aleluia! O seu nome está escrito lá, o teu nome está escrito lá, e você nunca terá o seu nome apagado do livro, amém, querido? Em sexto lugar, ele diz: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá, Em Apocalipse também, capítulo 3, versículo 21, ele diz que você terá o direito, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei com meu Pai em seu trono. Jesus venceu e você vai vencer também, porque Ele já declarou isso sobre a sua vida, amém? Quem toma posse disso, diga glória a Deus, aleluia. Queridos, o que nós precisamos, é o que eu quero assim enfatizar isso nessa noite, o que nós precisamos para vencer, né? Quais as atitudes que nos fazem vencedor? Quais as atitudes que nós, como vencedores, devemos ter diante das lutas, diante das situações que se levantam? Primeira coisa que eu quero destacar aqui, né, é em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, aonde Paulo diz, quando ele está chegando no final da corrida, ele diz assim: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Você ama a vinda de Jesus? Amém, querido? Então a coroa da vida está guardada para você. Ele está falando, não somente a mim, mas a todos que amam a vinda de Jesus, ele vai tomar posse da coroa da vida, amém, querida? Glória a Deus. Então o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, é o que Paulo está dizendo nesse texto: combati o bom combate, sabe, querido, na nossa vida, nós precisamos entender, que nós precisamos combater esse bom combate. Paulo, ele fala para Timóteo, no capítulo 6, versículo 12, ele diz: combata o bom combate da fé. Esse combate, querido, é o combate da fé. Nós precisamos combater a incredulidade, nós precisamos combater as dúvidas, nós precisamos combater a ansiedade, o medo, nós precisamos combater o bom combate da fé. E ele diz: toma posse da vida eterna para a qual você foi chamado, e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Quem já fez a confissão aqui diante de muitas testemunhas? Quem confessou? Quem disse: Senhor, eu reconheço que o Senhor é meu dono, que o Senhor pagou um preço pela minha vida? Sabe, querido, essa confissão que você fez te fez um mais que vencedor em Cristo Jesus, amém, querido? Glória a Deus. Então Paulo, ele enfatiza isso aqui. Por que ele enfatiza esse bom combate? Porque existe um bom combate da fé, existe um combate na vida espiritual. Por quê? Porque que Paulo também ele incentiva os cristãos a se revestir da armadura de Deus. Para que precisa de uma armadura? Para combater o bom combate. Ele fala isso em Efésios capítulo 6, versículo 13, ele diz: por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Diga: eu vou me revestir da armadura de Deus. Eu vou me revestir da armadura de Deus, eu vou combater o bom combate, eu vou combater o bom combate da fé. Diga comigo: eu vou combater o bom combate da fé, eu vou tomar posse da salvação, amém, querido? Porque o que Paulo está dizendo aqui? Toma posse da vida eterna, toma posse
Sabe, querido, nós precisamos entender que o bom combate é tomar posse daquilo que Deus já fez. Jesus já conquistou a vida eterna para mim e para você. Jesus já conquistou para a sua família, porque a Bíblia também diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então é para você, é para a sua família, é para os seus amigos, é para as pessoas que você conhece, é para todas as pessoas que você conhece. Então, querido, toma posse disso, toma posse. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 10, versículo 35, por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Não abra mão. Você quer combater o bom combate, querido? Não abra mão da confiança que você tem em Jesus Cristo. Haja o que houver, haja lutas, haja situações, haja tempestade. Nós entendemos que a tempestade, qualquer tipo de tempestade, é para nos levar a um outro nível de fé. A um outro nível de fé. É necessário, muitas vezes, uma tempestade para nos levar a outro nível de fé. O próprio Jesus mandou os discípulos entrarem num barco e foram para o meio do mar, e eles passaram por tempestades. Mas por que Jesus mandou eles para a tempestade? Para que eles aprendessem, a combater o bom combate. Amém, querido? Glória a Deus. A segunda coisa que eu quero destacar aqui, né, é o que Paulo fala. Ele diz: combati o bom combate, né? Qual é a primeira coisa? Combati o bom combate. E Paulo está dizendo: eu perseverei na fé, eu perseverei nas lutas, eu não desisti, eu não desanimei. Veio a tempestade, veio a perseguição, mas eu não desisti. A segunda coisa que Paulo fala, quando ele fala combati o bom combate, ele diz: completei a carreira. Completei a carreira. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, querido? É necessário nós completarmos a carreira. Em Filipenses capítulo 3, versículo 14, Paulo ele diz: ei, eu não digo que eu já alcancei, mas uma coisa eu faço, prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Existe um chamado celestial para a minha vida e para a sua vida em Cristo Jesus, e nós precisamos prosseguir, continuar em direção ao alvo, em direção ao final da corrida. Uma corrida, querido, ela tem início, meio e fim. Quem já viu, já assistiu uma maratona? Muitas pessoas são inscritas ali na maratona, né? Muitas pessoas se inscrevem, milhares de pessoas estão ali, se inscrevem na maratona e começam aquela corrida, colocam o tênis, colocam um shortinho, né? E aquela camiseta de corredor, parece um atleta. Parece que ele vai realmente chegar no final da corrida, mas aí passa 1 hora, passa 2 horas, aí começa a diminuir o número de pessoas. Muitas pessoas foram inscritas, muitas pessoas participaram, mas aí com 2 horas depois, você já vê só 100 pessoas. Mais 2 horas, você já vê só 50 pessoas. Aí passa mais um tempo, você já vê só 25 pessoas. Aí você vê, no final, poucas pessoas chegam, porque elas não tinham o objetivo do final da corrida. Nós temos um objetivo na nossa vida aqui na terra, querido. O começo da corrida, o meio e o final. Quem quer alcançar o final da sua corrida aí? Você precisa alcançar o final da corrida, querido. Não para por aí. O final da corrida ainda está por vir. Então você precisa fazer como Paulo. Prossegue para o final da corrida. Esquece as coisas que para trás ficam. Paulo ele está falando assim do passado dele. Em Filipenses ele diz: olha, eu esqueço das coisas que passaram, eu avanço para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Uau! Ele tem uma vocação, ele tem um propósito.
Cara, não pode parar, não pode desanimar. Eu acho que eu não vou conseguir, deu uma cãibra. Não, alonga aí essa perna e vai. Eu vou continuar, eu vou conseguir, eu vou chegar lá, eu não vou desistir. Amém, querido? Quantos querem chegar no final da corrida aí? Aleluia, glória a Deus. Querido, Deus te chamou para chegar no final da corrida, ao vencedor. Jesus está dizendo nesse texto em Apocalipse, ao vencedor. Não é aquele que só participou, não, é ao vencedor. Diga, eu vou ser esse vencedor, eu vou vencer, eu vou completar a corrida. Amém, querido? E você vai ajudar as pessoas a completar a corrida. Se você vê alguém que já está caxingando, né? Que nem diz lá no Pará, já está querendo desistir. Não, irmão, bora lá, meu irmão. Vamos correr. Amém, querido? Não deixa ninguém caído pelo caminho. Ajunta, leva. Sabe, se for preciso, coloca na tua costa ali. Se for preciso, faz uma massagem. Mas não deixa ninguém para trás. Não deixa ninguém para trás. Amém? É como a maratona, a nossa corrida. A corrida, ela tem começo, meio e fim. E eu quero destacar aqui em Hebreus capítulo 12, eu quero destacar aqui uma parte desse texto. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, com os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Como é que nós devemos correr essa corrida, querido? Olhando para Jesus, olhando para a linha de chegada. Quem está te esperando lá na linha de chegada? É Jesus. Jesus está te esperando lá. Jesus está dizendo, ei, vem, eu vou te dar um prêmio aqui, você vai chegar, você vai conseguir, ei, vamos lá, não deixa a frieza te pegar, não deixa o desânimo te pegar, não deixa, você vai conseguir. Quem está torcendo por você, querido, é Jesus. Jesus está torcendo por você, para que você não desfaleça, para que você não desanime, para que você não pare pelo meio do caminho. O próprio Jesus disse, lá em Mateus capítulo 24, versículo 12, ele diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas, ele diz também, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. O que Jesus está dizendo? Você que vai perseverar, você que vai continuar, você que não vai desistir, você vai conseguir. Você vai conseguir, amém? Então ele diz assim, ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele te deu uma fé, amém? Ele te deu a fé, ele te deu o dom da fé. A Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele te deu o dom da fé. Ele te deu o dom para você correr. Ele te deu o dom para você continuar. Agora, querido, Ele também vai consumar isso na sua vida. Você vai completar essa corrida. Você vai completar essa corrida porque Jesus é aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Ele vai te fortalecer no caminho. Ele vai te fortalecer. Na verdade, o próprio Jesus diz, eu enviarei o Espírito Santo. E ele já veio. O Espírito Santo está aqui para fortalecer você. Amém, querido? Então Jesus, o próprio Jesus, ele já enviou o Espírito Santo para te fortalecer, para te ajudar na caminhada, para te ajudar a vencer, para te ajudar na batalha, na luta, no combate que você tem passado. Ele está te ajudando. Jesus está te ajudando e o Espírito Santo. Amém, querido? Então qual que é a primeira coisa para você? O que nós precisamos para vencer? Combater o bom combate. Combata o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna.
pela qual você foi chamado para a vida eterna, querido. Qual é a segunda coisa? Terminar a carreira, terminar a corrida. Não pare pelo meio do caminho, não desanime. Se você está sentindo, de repente, eu estou sentindo abatido, as lutas, as situações têm se levantado, sabe, querido, posso todas as coisas naquele que me fortalece. A Bíblia diz, posso todas as coisas. Começa a levantar e dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu estou passando por essa tempestade, eu estou passando por essa luta, mas eu vou vencer, eu vou continuar, eu vou vencer. Amém, querido? John Wesley fala que se você tem o desejo de vencer, você já conquistou a mais da metade do caminho. Se você tem o desejo de vencer, então, querido, não tem mais nada que te segure, porque você vai conseguir chegar lá. Amém? Então, terminar a corrida, terminar essa corrida que Deus propôs para você. A terceira coisa que Paulo fala aqui, que ele diz que guardou a fé, combati o bom combate. Vamos lá, nós todos juntos, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Essa você precisa guardar, essa você precisa. Por quê, querido? Tudo que eu falei aqui depende dessa parte da fé que você recebeu em Cristo Jesus, da fé que você recebeu em Cristo Jesus. Sabe, querido, Paulo ele escreve a Timóteo, ele diz, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, ele diz, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Agora eu vou te dizer para uma coisa aqui, querido, você não vai abandonar a fé, você vai guardar essa fé que Jesus te deu. Deus te deu um dom de fé. Exercita essa fé, enquanto você corre, enquanto você batalha, enquanto você está num combate, você está exercitando a sua fé, enquanto você está correndo, você está exercitando essa fé. Guarda, protege a fé que Deus colocou no teu coração. Em Hebreus capítulo 10, versículo 37, diz assim, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não tardará, mas o meu justo viverá pela fé. Olha o que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você. Você quer guardar a sua fé? Você vai viver por essa fé. É essa fé que vai te garantir a linha de chegada. É essa fé que vai te garantir que você é o vencedor que Jesus está citando no capítulo 2. É essa fé, o meu justo viverá pela fé. E ele diz, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Nós não somos dos que retrocedem. Diga comigo, eu não sou do que retrocede para a perdição. Eu sou dos que creem para a salvação. Aleluia. Você crê, você não é daquele que volta atrás, você não é daquele que desiste, você não é daquele que para pelo meio do caminho. Não. Você é um vencedor que Jesus está falando aqui em Apocalipse. E Ele está dizendo para você, ei, eu sei, eu te conheço, eu sei o teu trabalho, eu sei de tudo, e você precisa continuar, porque você vai receber o prêmio que eu tenho guardado para você. Amém, querido? Então, querido, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que guardar nossa fé, nós temos que perseverar na fé, nós temos que confiar, não abrir mão da nossa confiança em Deus. Por quê? Porque essa confiança em Deus é o que nos fortalece na caminhada, é o que nos fortalece em meio às lutas, em meio aos problemas. No mundo passareis por aflições. Quem disse isso? Quem disse isso? Jesus. No mundo passareis por aflições, mas tende o quê? Bom ânimo. Tenha bom ânimo, porque eu venci. E se eu venci, você também vai vencer, porque você está ligado com Ele. Você está ligado com Jesus.
Amém, querido? Então não importa o que você tem passado. Talvez você pense assim: pastor, é muita luta, é muita situação que se levanta na área financeira, é na área emocional, é na área física, de saúde, é na área familiar, é em todas as áreas, muitas lutas e problemas e situações. Eu quero dizer para você que você já venceu isso, você já venceu. Você já venceu. Você que está aí está pensando: como é difícil, como é pesado. Eu quero dizer para você, querido, você já venceu. Por quê? Porque você está com Cristo. Você está com Cristo e Ele te sustentará, Ele te fortalecerá. A Bíblia diz que nós somos fortalecidos na fé, de glória em glória. Amém, querido? E eu quero finalizar com uma frase do pastor Eibe, que eu assisti um tempo atrás, e eu ouvi o pastor Eibe falando: se você não desistir, você vai vencer. Não importa o que você tem enfrentado, se você não desistir, você vai vencer. Se você não desistir, não importa se de repente alguma situação tem tentado te desanimar, na área financeira, na área emocional, na área familiar, não sei, de repente nós estamos passando por algum momento difícil, mas se você não desistir, querido, você vai vencer, porque aquele que está em Cristo é mais que vencedor. Amém, querido? Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre a sua vida que você vai crescer. Você vai ver como Jesus vai te fortalecer na caminhada. Jesus, na verdade, está te fortalecendo. Hoje, Jesus te trouxe aqui para ouvir essa palavra, e Ele queria dizer para você: você é vencedor. Você já venceu. Essa luta que você está passando não vai te vencer, não. Você já venceu ela. Eu já venci por você. Essa luta que você está passando, querido, é só para provar a tua fé. Mas uma coisa você vai ver, você vai chegar no final da corrida, você vai conseguir porque Jesus conquistou lá na cruz, para você, a vitória. Sabe, querido, Jesus venceu a tentação, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a morte, Jesus venceu tudo, por mim, por você, para fazer de mim e de você um mais que vencedor em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Jesus te ama, Deus te ama, e Ele fez de você esse vencedor, e Ele vai te recompensar. O que Jesus está dizendo aqui: olha, eu quero te motivar mais ainda. Continua. Você vai conseguir. Você vai conseguir.